Olá! Hoje a gente vai desvendar um período super importante e complexo da nossa história, a Primeira República do Brasil. Para a gente entender essa época, o lance é pensar nela não só como história de livro, sabe? Mas sim como um verdadeiro jogo de poder. Um jogo com regras bem particulares e, vamos ser sinceros, bem injustas na maioria das vezes. Então, para entender as regras desse jogo novo que foi a República, primeiro a gente precisa dar uma olhada em por que o jogo antigo, da monarquia, chegou ao fim. A coisa ficou feia para o imperador. Ele foi perdendo as peças mais importantes do tabuleiro dele. Os militares, que eram a força, estavam super insatisfeitos. As elites do campo, os grandes fazendeiros, pularam fora depois da abolição da escravidão. E até a igreja, que era uma aliada, se afastou. Resumindo, o imperador ficou sozinho no jogo. E aí, em 15 de novembro de 1889, o tabuleiro foi virado de vez. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Essa mudança toda não veio do povo, não foi uma revolução com todo mundo na rua, não. Foi um golpe, uma ação que veio de cima, dos militares e das elites. A grande maioria da população, na verdade, só assistiu à troca de poder. Beleza, começa um jogo novo, a República. Mas a grande pergunta é, quem é que definiu as regras e, mais importante, quem é que foi convidado para essa partida? Olha, o começo foi bem caótico. Os militares tomaram o poder logo de cara. Em 91, saiu a primeira Constituição. Mas, logo em seguida, pipocaram revoltas por todo lado. O novo governo não tinha um apoio popular forte, não. Ele se impôs pela força. Foi um início de jogo, digamos, bem conturbado. Agora, vamos falar de uma das regras mais importantes desse jogo, que acontecia ali no nível local, o tal do coronelismo. Pensa assim, eleição não era sinônimo de escolha livre, nem de longe. O voto era aberto, ou seja, não era secreto. Todo mundo via em quem o outro votava. Isso facilitava tudo para o coronel, o manda-chuva da região. Ele pressionava os eleitores e, na prática, controlava o resultado da urna. E esse esquema aqui mostra perfeitamente como essa engrenagem funcionava. Era uma máquina de poder, uma grande troca de favores. Funciona assim, ó. Lá na base, o coronel garantia os votos para o governador. Esse governador apoiava o candidato a presidente e o presidente, uma vez eleito, garantia que ninguém ia se meter nos negócios do coronel lá na cidadezinha dele. Era um ciclo fechado. Quem era oposição simplesmente não entrava no jogo. E no topo dessa pirâmide de poder, a gente tinha os dois estados mais fortes da época, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era o gigante econômico por causa do café, e Minas Gerais era o gigante político, por ter a maior população e o maior número de eleitores. O que eles fizeram? Um acordo para se revezar na presidência. Uma vez um paulista, outra vez um mineiro. Esse arranjo ficou famoso como a política do café com leite. Ok, mas e a grande maioria da população? A galera que não foi convidada para esse jogo? Acha que eles ficaram quietos? Que nada! Vamos ver agora como o povo reagiu a tudo isso. Essa frase aqui resume tudo, né? Os conflitos da época mostram o óbvio. A Primeira República era um sistema que excluía a maioria e privilegiava uma minoria. E quando um sistema é tão desigual assim, é natural que surja muita, mas muita resistência. E essa resistência apareceu de várias formas. A gente teve Canudos, no sertão da Bahia, um movimento com uma base social e religiosa fortíssima. Nas cidades, como no Rio de Janeiro, estourou a Revolta da Vacina, que foi um grito contra o autoritarismo do governo. E teve também a Revolta da Chibata, onde os marinheiros, em sua maioria negros, se rebelaram contra os castigos físicos que sofriam. Uma luta por dignidade. E não parou por aí. No sertão, surgiu o cangaço, uma resposta ao abandono do Estado. Nas cidades, os trabalhadores se organizaram na Greve Geral de 1917. E a crítica partiu até de dentro do Exército, com o tenentismo, um movimento de jovens oficiais que não concordavam com a velha política e que deu origem à famosa Coluna Prestes. Ou seja, a República estava rachando por todos os lados. E tem um ponto aqui que é importantíssimo. A escravidão tinha acabado em 1888, mas a liberdade não veio com igualdade. Para a população negra, a República não significou inclusão. Sem nenhuma política para integrar essas pessoas na sociedade, o racismo continuou firme e forte, sendo a principal barreira para o acesso a direitos e dignidade. Chegando ao fim desse período, a gente se pergunta, depois de tanto tempo desse jogo de cartas marcadas, quem foi que venceu de verdade? Foram 41 anos, de 1889 até 1930. É muito tempo. Quase meio século em que o Brasil foi governado por essa mesma lógica. Se a gente tiver que resumir tudo em uma ideia, é esta.
A Primeira República se baseou num grande acordo entre os barões do café e as elites de outros estados. O poder econômico deles se transformou em poder político. Um sistema feito para beneficiar um grupo bem pequeno, enquanto a imensa maioria do povo brasileiro ficou de fora. E para fechar, fica essa reflexão. A Primeira República, como a gente conheceu, terminou em 1930. Mas será que as regras desse jogo de poder mudaram completamente? Olhar para esses padrões do passado ajuda e muito a gente a entender as complexidades do Brasil de hoje.